Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor, meu Salvador. Meus irmãos, em atitude de adoração, convido a igreja a abrir as suas Bíblias no mesmo capítulo, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Faremos a leitura todos juntos. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Em atitude de adoração ao Senhor, agora do verso de número 10 até o versículo de número 13. Verso de número 10 até o versículo de número 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 10 ao verso 13. Leamos todos juntos, assim diz a palavra do nosso Deus. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Oremos ao Senhor novamente. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos a ti. Adoramos-te, ó Deus, na beleza da tua santidade. Sabemos, ó Pai, que não somos dignos de estarmos em tua presença, mas graças ao Senhor, porque podemos adorar, louvar a ti, engrandecer-te em nome e pela pessoa de Cristo Jesus. Louvamos-te, ó Deus, porque nos achegamos a ti com alegria, com bem-aventurança, por causa do teu Filho amado Jesus. Ele é a nossa alegria, o Senhor é a nossa alegria. Por isso nós queremos cantar, louvar e adorar novamente em oração, em cânticos, em ouvir a tua palavra, em estar prestando culto ao Senhor. Sabemos, ó Deus, que somos imperfeitos, mas
somos não fiados em nossa justiça, mas na justiça de Cristo. Confiamos e temos fé na justiça de Cristo. E é por causa dele que nós adoramos a Ti. É em nome dele que fazemos essa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos chamar também aqui à frente, irmão, nossos presbíteros, para esse momento muito especial na vida da nossa igreja. Os presbíteros farão a recepção de novos membros. Irmãos, nós estamos recebendo por transferência da Igreja Presbiteriana de Itu. Opa, obrigado. Nós estamos recebendo por transferência da Igreja Presbiteriana de Itu a nossa irmã missionária Marise Souza e a nossa irmã Maria Aparecida. Ajuda ela. Os irmãos que são batizados e professos e são membros da Igreja Presbiteriana, apenas explicando, eles são recebidos por transferência, né, por carta de transferência. E é com muita alegria também para a nossa igreja que a partir já desses meses, né, nós recebemos um honroso convite do nosso presbitério para assumir a congregação presbiteriana que se reúne ali em Cabreúva. E nós não poderíamos, né, deixar de receber nesse culto público, formal, né, nesse culto litúrgico, nossos irmãos, nossos queridos irmãos, ali da congregação de Cabreúva. São 12 irmãos que são recebidos como membros arrolados da nossa igreja. Eu vou citar aqui alguns nomes, claro que nem todos puderam vir, mas os que vieram, por favor, eu peço que venham aqui à frente. É o nosso irmão Cássio e a esposa Elisângela. Depois de tanto tempo, né, Elisângela? Estamos de volta aí, né? Bem-vindos, viu? Nosso irmão Hélio. Nosso irmão Gessel. Eu vi o Gessel por aí, viu? Olha ali. Está ali. Josiane. Ali. Se quiser ficar ali, Gessel, ó. Ele lá dentro, vai. Nosso irmão Gessel, a Josiane, o Madison, a Márcia da Silva, a Maria, também, Maria de Piedade, Peron. Maria da Silva, Rosângela Nascimento Fabrício, Dona Severina. O lanche que ela fez na casa da gente estava esperando o pastor Clênio com 4 filhos lá. Aí, não, foi somente eu e o Lucas, né, Clênio. Mas foi um lanche caprichado, viu? Foi. Não foi, Dona Severina? Pensou que o pastor Clênio ia com a turma toda, né? Então, bem-vinda, viu? E nosso irmão Wellington, o melhor e maior comércio lá de Cabreúva. Olha aí. Bem-vindo. Alguns irmãos não são membros professos lá na igreja, lá na congregação, mas são membros, são congregados,
que ainda não estão arrolados, mas já colaboram ativamente, né, com o trabalho lá na igreja. Então, nós temos o casal Pablo e Duane, por favor. Está ali, ó. Hã? E a Selene. Ela ia trazer o microfone dela, viu? Que ela tem um microfone especial, né, Pablo? Pode ficar aqui, ó. Aqui, ó, junto dos irmãos aqui. A Maria Aparecida não veio, ela não pôde vir, né? O Ricardinho, cadê o Ricardinho? Opa, Ricardinho. Se quiser um violão, já pega o violão, né? A irmã Dona Tereza veio, seu Hélio? Ah, tá bom. Isso, ai que legal. Isso. E quem quiser conversar sobre séries e filmes, é a pessoa indicada. Isso, para assistir os filmes e as séries. Tá vendo, né, Dona Tereza aí, ó? Muito bem. Aí veio também Lucas e Natália. Bem-vindo, Lucas, viu? Natália também, uma alegria tê-los conosco. Irmãos, a Bíblia diz que, à medida que o Evangelho ia sendo pregado, eu estou esquecendo mais alguém? Não, né? Então, já estão todos. Sim. Ah, os pais do Ricardinho. Olha aqui, ó. Vai ficar sentada mesmo? Então, tá bom. Uma alegria tê-lo, viu? Depois a gente conversa um pouquinho sobre futebol, que eu sei que o senhor... Né, Ricardinho? Gosta, né, Ricardinho? Então tá bom. É uma alegria tê-los, viu? Deus abençoe. A Bíblia diz que à medida que o Evangelho ia sendo pregado, a igreja ia crescendo. E é interessante que a igreja não ia crescendo de ouro, prata e riquezas. A igreja ia crescendo por pessoas. Que bom, né? Que bom. A igreja ia crescendo com pessoas que, através dos seus talentos, dons, elas iam também propagando a fé, enriquecendo também outros com o Evangelho de Cristo Jesus. Então, é com boas-vindas que nós queremos receber vocês e dizer que essa igreja é a igreja de vocês. Esse é o seu pastor, esse é o seu conselho. Nós estaremos dominicalmente, a partir do próximo domingo, nos reunindo em louvor e adoração ao Senhor, né, senhor? Estaremos juntos lá para louvar e glorificar o Senhor. Aqui nós agradecemos, pedimos, clamamos e vocês fazem parte da nossa igreja em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É uma alegria tê-los. A igreja vai se colocar em pé nesse momento, nós vamos orar. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Vou pedir que o nosso irmão presbítero Nilo Márcio, vice-presidente do nosso conselho, faça essa oração, agradecendo, louvando a Deus pela recepção dos nossos irmãos em Cristo Jesus, a membresia da nossa igreja. Não são duas igrejas, é uma igreja só. A igreja presbiteriana do Jardim Aeroporto, que se reúne aqui e que se reúne também lá em Cabreúva, para a honra e para a glória do nosso Deus. Nós somos uma só fé, um só povo, enriquecido agora por outros irmãos para a honra e para a glória do nosso Deus. Nosso irmão presbítero Nilo Márcio faz essa oração agradecendo a Deus. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai Celestial, obrigado por estarmos na Tua casa de oração para louvar, honrar o Teu nome. Aceita, Senhor, o nosso louvor, aceita, Senhor, a nossa entrega, nosso serviço de culto, que é uma adoração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Aquele que nasceu, trouxe vida
e vida em abundância. E hoje podemos dizer com muita alegria que é o nosso Salvador e Senhor. Glórias a Deus por isso. Obrigado pela chuva, obrigado pelo Senhor que está sempre conosco e obrigado, Senhor, por esse momento de celebração, onde nós, glórias a Deus, recebemos novos membros, recebemos novos irmãos e irmãs em Cristo, recebemos nossos irmãos queridos e irmãs queridas em Cabreúva, onde em uma só fé, um só Cristo, um só Senhor e Salvador, vamos ali pregar o Evangelho. O Evangelho que já está sendo anunciado há alguns anos, o Evangelho que está sendo vivido pelos irmãos naquela igreja, glórias a Deus por isso. Continue abençoando, continue, Senhor amado, dando força, continue dando o bom ânimo de Cristo, porque conosco, como diz o reverendo Marco André, como ele disse, uma igreja só, para estarmos ali, em Cabreúva, unidos em Cristo e por Cristo, anunciando o seu reino. Obrigado, Senhor amado, pela tua igreja aqui reunida, vai de conta a cada coração, e muito obrigado, porque o Senhor, o nosso Senhor, já está conosco em 2026, já escrevendo a nossa história, já estando conosco em nossas agruras e em nossas celebrações, já nos dando o bom ânimo de Cristo, e nós te louvamos por isso, sabendo que em 2026 o Senhor, Criador dos céus e da terra, estará conosco. Muito obrigado por esse momento de celebração, onde juntos o Evangelho do Senhor Jesus será anunciado como testemunhas vivas de quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer na vida de um pecador, a começar em mim. Obrigado, Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, ao longo desses anos, nós queremos agradecer à Igreja Presbiteriana de Eloy Chaves, o pastor Silvio, pela assistência, pelo suporte concedido ali à congregação de Cabreúva. E eu vou pedir que nosso irmão seminarista Lucas agradeça a Deus pela vida do presbítero Laelson. Venham aqui, missionários em Cabreúva. Vem aqui, minha irmã, por favor. Nós queremos muito agradecer a Deus pela sua... Não, aqui, pode vir pertinho aqui de mim aqui, viu? Minha irmã também, pode vir aqui pertinho. Viu? Agradecer a Deus pela vida de vocês. Sei que não vão continuar conosco, vão voltar a congregar, mas a informação que eu tenho é que vocês moram em Itupeva e vão ajudar lá em Eloy Chaves e vão voltar em Cabreúva e vão voltar para Eloy Chaves. A gente quer, em nome, né, seu Hélio, Cássio, agradecer a Deus pelo trabalho de vocês lá. Todo domingo, cuidando das crianças e também do louvor ao Senhor. E o Lucas falou, olha, pastor, tem um casal de servo lá. Podia ficar, né? Mas fazer publicamente. Vai dividir? Ó, já melhorou. Já melhorou. A gente agradece a Deus, vocês, leva um abraço lá para o conselho da nossa igreja, tá bom? Tem um compromisso em janeiro, né, Lucas, ainda? Janeiro. Talvez fevereiro, para dividir, né? O pastor chora, né? Conversa com o pastor Paulo, olha, foi intimado assim na frente de todo mundo. A gente quer agradecer a Deus pela vida de vocês, lá, viu? Por esses domingos lá, ao lado do pastor Silvio, com as crianças no louvor. Deus retribua e recompense essa dedicação de vocês. Oremos com o nosso irmão Lucas. Senhor, novamente, em Tua presença, queremos louvar a Ti e agradecer, porque sabemos que Tu és Deus que usa pessoas, levanta pessoas, instrumentos, ó Pai, para proclamar a Tua verdade, para estar servindo ao Senhor em qualquer cidade, em qualquer lugar. Por isso agradecemos, ó Pai, a vida do seu Laércio, a vida, ó Deus, da dona Gislene, ó Pai, seus filhos, ó Deus, que ajudaram ali na congregação de Cabreúva. Queremos agradecer todo o trabalho de Eloy Chaves também durante esses anos. Louvamos a Ti, ó Pai, porque certamente o Senhor tem levantado instrumentos, o Senhor tem levantado pessoas para proclamar o Teu Evangelho. E é por meio delas, ó Deus, que muitas pessoas também são abençoadas, são, ó Deus, ouvem o Teu Evangelho, são, ó Pai, agraciadas pela Tua palavra. Por isso queremos novamente agradecer pelo trabalho dos Teus servos. Queremos pedir que o Senhor continue a sustentar, a guardar essa família, a igreja de Eloy Chaves, e essa oração que fazemos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Por família, os irmãos vão receber aí um domingo da nossa igreja. A igreja pode sentar.
Meus irmãos, que alegria. Louvado seja Deus por esse grande passo também. Conforme nós já informamos, as crianças não têm menos direitos do que os adultos ao batismo como sinal de inclusão na aliança e no corpo de Cristo Jesus. Nilde e Maria, vocês prometem que o tempo que Deus conceder de vida para as meninas, vocês vão educar as meninas na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossa Santa Igreja, como é ensinada na Escritura do Velho e do Novo Testamento. Vocês prometem? Amém. Vocês prometem encaminhar as meninas nas santas veredas da cruz, servir para as meninas de exemplo, envidar todos os esforços para livrar as meninas das más companhias, dos maus exemplos, ensinar as meninas a Bíblia, trazê-las convosco para a igreja, para o culto, e aqui diz assim, com regularidade, repito, não é domingo sim, 8 não, de manhã sim, à noite não, é com regularidade, com frequência, ensiná-las a adorar o Senhor com reverência, estimar com os irmãos os demais membros da igreja o culto ao Senhor. Vocês prometem? Amém. Agora tem um dever de casa, né? Uma tarefinha de casa. Vocês prometem orar com as meninas, dar-lhes as instruções e a educação que vocês puderem e criá-las também na disciplina e na correção do Senhor. Vocês prometem? Amém. Em nome de Jesus. Eu convido a igreja a se colocar em pé mais uma vez. Feche seus olhos, interceda ao Senhor pela vida do Nildo, da Maria e pela vida das meninas, pelos desafios que a família tem tido, pelas lutas, pelas adversidades, mas pelos ganhos, pelas bênçãos, pela provisão que Deus tem sido sobre a vida dessa família. Fale com Deus nessa hora em nome de Jesus. Késia, filha da promessa, herdeira da aliança, pela imposição de mãos de um presbitério, querida, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valentina, filha da promessa, herdeira da aliança, pela fé dos vossos pais, na pessoa e na obra de Cristo Jesus, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, na tua presença quero te pedir por esse lar, nas suas lutas, nos seus desafios, mas o Senhor os trata como sendo únicos na tua presença. Como igreja, nós somos testemunhas, ó Deus, do esforço que eles fazem para trazer as meninas para a igreja, educá-las aqui, criá-las no temor ao Senhor, pela participação das professoras da escola dominical na formação das nossas crianças. Eu quero te pedir, ó Deus, que essa santa semente do Evangelho de Cristo, queremos pedir, como igreja, que fique plantada no coração dessas crianças em nome de Jesus. E que futuramente, ó Deus, voluntariamente, elas venham fazer a sua pública profissão de fé em Jesus como Salvador e Senhor. É a oração, ó Deus, que nós fazemos juntos como igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, viu, Maria? Mil motivos. Parabéns.
motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Jesus, tão grande amor que recebi, pela graça que me atrai, por me perdoar sem merecer. Jesus, por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. Ao autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Meus irmãos, ainda em atitude de gratidão, farei a leitura novamente no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 14 apenas. Este é o momento em que nós temos gratidão no nosso coração e devolvemos um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. 1 Crônicas 29, versículo 14, diz o seguinte: diz assim a palavra do nosso Deus: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, com gratidão àqueles que são membros, aqueles que têm um compromisso com a igreja. Durante a canção, agradeço. Traga seu dízimo, a sua oferta. Lembre-se deste momento especial. Os visitantes não se sintam constrangidos em fazer isso, é uma obrigação dos membros da igreja. Cantemos o cântico Agradeço. Enquanto isso, tragam as suas ofertas, dízimos e ofertas ao gasofilaço. O que fazer
fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço pelo dia tão lindo que o Senhor fez. Eu agradeço pelo céu estrelado que nos traz paz. Eu agradeço pela mão que se estende para fazer o bem. Eu agradeço e por todo o bem que o Senhor faz. Só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço. Convido as crianças de 2 a 4 anos a estarem aqui na frente, juntamente com a Sofia, que dará esse estudo, essa aula para elas, na linguagem delas. Também convido o diácono José Salvador, que esteja aqui à frente, agradecendo, orando ao Senhor pelas ofertas, pelos dízimos, também lembrando, intercedendo por aqueles que necessitam de intercessão, sejam os doentes, os desempregados, aqueles que carecem da graça de Deus, especial graça do Senhor. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Senhor, é com grande alegria que nós estamos aqui reunidos em o nome do Senhor Jesus para dar louvor ao Senhor e Te agradecer, ó Pai, por mais um ano que o Senhor tem concedido à Tua igreja em bênção, em misericórdia, em graça, em favor, que nós não merecemos, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, por isso. Te louvamos, ó Pai, pelas vidas daqueles que foram restaurados, suas saúdes. Louvamos a Deus e pedimos misericórdia ao Senhor, que o Senhor alcance a vida daqueles que porventura neste momento esteja passando por algum momento de enfermidade, dificuldade financeira, meu Pai. Sabemos que o Senhor é todo-poderoso, todo poder, Senhor, está em Tuas mãos. Estamos aqui nos últimos dias desse ano, mas nós cremos, ó Pai, que para o Senhor não há impossível. É o que nós temos aprendido, Senhor, na Tua casa. Para o Senhor não há impossível. Alcança cada uma dessas vidas. Se houver alguém desempregado, ó Pai, alcança com as Tuas mãos de misericórdia, de graça, porque o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Te louvamos, ó Deus, por tudo, ó Pai. Nós vamos, Senhor, ouvir a Tua palavra neste momento, que o Senhor venha falar com a Tua igreja mais uma vez. Que as crianças também que vão ouvir a Tua palavra de uma forma ali, da qual elas vão entender, que o Senhor esteja abençoando os professores, em nome do Senhor Jesus. Os dízimos e ofertas que aqui foram depositados nessa noite, nesse que é o último domingo desse ano, nós louvamos a Deus por casa de dizimista, louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua abençoando as nossas mãos, dando saúde, dando trabalho, dando, Senhor, capacidade física, mental e muito mais ainda espiritual, para que nós possamos começar mais um ano, se for da Tua vontade, na Tua presença, que nós pedimos em nome do Senhor Jesus e Te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar.
Meus irmãos, para a nossa edificação na palavra de Deus, abram suas Bíblias no livro de Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, uma história muito conhecida da igreja. Nós vamos tirar algumas lições para 2026 da história do chamado de Abraão para uma vida com Deus. Gênesis capítulo 12, eu farei a leitura dos 9 primeiros versículos. É uma história muito conhecida, mas sempre atual para algumas lições que podemos aprender a respeito da palavra do nosso Deus. Essa história que aconteceu há 4.000 anos, literalmente mesmo, né? De Abraão até Cristo são 2.000 anos. De Cristo até nós, 2025. Então, essa história de Abraão, ela aconteceu há 4.000 anos. E de que modo essa história tem lições para a nossa vida hoje, para a nossa igreja. A Gênesis capítulo 12, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai, Abrão, para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu, Abrão, uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, não sabemos quanto tempo foi do versículo 3 para o versículo 4. Se durou uma semana, um mês, um ano, meses, ou de repente foi no outro dia. Nós não sabemos quanto tempo durou do versículo 3 para o versículo 4. Mas o fato é que no versículo 4 diz assim, partiu Abrão, #partiu. Ok? Pastor, ele escutou o chamado e partiu depois de quanto tempo? No outro dia? Uma semana? Um mês? A gente não sabe, a Bíblia não diz. Só sabe que ele, juntou as coisas, a mulher, os meninos, os meninos não, né? Não tinha. Juntou as coisas e, partiu. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e o sobrinho foi com ele. Tinha Abrão, jovem Abrão, com 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, isso é um dado importante, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão o altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente, ao Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali também edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Até o versículo 9, leitura da palavra do nosso Deus. Oremos. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar reunido nessa noite, nesse último domingo, 52º domingo desse ano, pela tua providência, pela tua graça, pelas chuvas de bênçãos que caíram sobre a nossa vida ao longo desse ano, trazendo livramentos, trazendo chamado, trazendo santificação, trazendo renovo, ânimo, disposição, trazendo, ó Deus, sabedoria para lidar com os contratempos, com as reviravoltas, trazendo esperança para o nosso coração em tempos difíceis, de carestia. Ó Deus, o mundo que jaz no maligno, na sua concepção moral, mas o Senhor tem dado provisão sobre a sua igreja, e é por isso que nesse último domingo do ano, nós estamos aqui para dizer 1000 motivos para te agradecer. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo pão do Evangelho, pelo pão material que o Senhor nos provê a cada dia, a cada momento. Continua nos conduzir, ó Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra que é rica e eficaz. A Tua palavra que nos instrui, ó Deus. Nós precisamos muito, muito dela. É a oração que fazemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero sublinhar nessa noite a palavra que nos diz o quanto nós fomos abençoados por Deus. Nós fomos chamados por Deus para abençoar. Fomos chamados por Deus, fomos abençoados por Deus, não somente para curtir bênção, mas para compartilhar bênção, também para abençoar. Aliança é o assunto mais importante da Bíblia.
Pacto é a estrutura bíblica que marca a relação de Deus conosco. A minha relação com Deus não é somente aquilo que eu sinto, aquilo que eu tive, aquilo que eu acho, aquilo que eu fui criado, aquilo que eu entendo ser. A nossa relação com Deus é baseada num pacto, numa aliança, numa estrutura. Essa aliança nos fala de um Deus que nos chama para andar com Ele. E essa é a maior de todas as bênçãos. Você ter o privilégio de ser chamado por Deus para andar com Ele na presente vida. Não somente isso, mas a nossa resposta diante desse chamado é uma resposta para abençoar. Uma vida com Deus é um investimento realizado a curto, médio e a longo prazo. Vida com Deus não é programa de final de semana. Vida com Deus não é o próximo livro que eu vou ler. Vida com Deus não é quando as coisas vão bem, eu estou legal, estou com Deus. Não, irmãos, aliança é um relacionamento. É uma longa obediência na mesma direção, como eu já disse aqui. No mundo pós-queda, expulso do jardim, Abel, Sete, Enos, Noé, Abraão foram mediadores dessa aliança e foram homens e mulheres chamados por Deus numa época de geração corrupta. A Bíblia, na época de Noé, vai dizer que era uma geração imoral, uma geração corrupta, e é nesse momento que Deus chama um homem chamado Noé para andar com Deus, e a Bíblia vai dizer em Gênesis 6:9 que Noé era um homem íntegro perante Deus. Louco também, porque construir um barco no meio do nada, concorda comigo? O que você conhece como arca, você obedeceria? Tem certeza que você obedeceria? Marco André, vem cá. Construa uma arca. Mas, Senhor, nem chove. Mas Deus chama esse homem para o andar com Deus. Foram chamados para ser mediadores, agentes dessa revelação de Deus, da vontade, da graça, da misericórdia, da justiça e do plano de Deus para uma vida de uma família, de uma nação. 2000 anos depois de Abraão, vem o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. 2000 anos depois de Abraão, e ali passou Davi, passaram os reis, passaram profetas e sacerdotes, veio ao mundo, e nós comemoramos agora, nesses 3 primeiros domingos de dezembro, o Natal, porque nasceu o nosso Salvador, habitou conosco, morreu por nós, para a nossa redenção, e ressuscitou para a glória de Deus, e para nos dar uma nova vida, como nosso mediador, para nos chamar a andar com Deus. Momento a momento, nesse mundo que é tão materialista, tão erótico, tão idólatra, mas nós fomos chamados, e essa é a maior bênção. Receba como um grande privilégio você estar aqui, começar um novo ano, sendo orientado, buscando fortalecer a sua vida com Deus. Portanto, irmãos, esse recorte na vida de Abraão, e os primeiros passos dele, eu creio que, mesmo que tenha sido há 4000 anos, sejam primorosos para algumas lições que podemos tirar dessa passagem. Essa passagem é dividida em 2 partes, do versículo 1 até o versículo 3, do versículo 4 até o versículo 9. Do versículo 1 até o versículo 3, você tem o chamado de Abraão. É claro que, num certo sentido, nós somos diferentes de Abraão. Ele foi mediador da aliança. Nós não somos mediadores porque nós já temos o mediador que é Cristo Jesus. Mas o chamado dele é, no certo sentido, também um chamado para cada um de nós. E é chamado para quê, pastor? Para uma vida com Deus, para uma vida de relacionamento. Não é religião, não é placa de igreja, não é programa de final de semana. Eita, não tem nada para fazer, eu vou para a igreja. Não se trata disso. Não se trata disso. Trata-se de um relacionamento com Deus. Vamos sublinhar alguns aspectos aqui desse chamado, dessa vida de aliança em Abraão, do versículo 1 a 3. A primeira coisa vem do versículo 4. Com quantos anos ele foi chamado, Abraão? Isso significa, sabe o quê? Que vida com Deus não existe aposentadoria. Sei que você está querendo se aposentar. Já fiz muito pela igreja. Porque eu isso, aquilo, outro. Já porque eu já me envolvi, agora eu quero descansar. Agora eu quero curtir. Já pensou se Abraão tivesse dito isso? 75 anos.
Era o chefe da igreja lá, da turma da terceira idade. Abraão. É o chefe da terceira idade lá. Ah, mas estou com dor aqui, dor ali. Não, Abraão. Está pensando em se aposentar? Não, senhor. Vamos lá. Não importa a idade, na vida com Deus não existe aposentadoria. A voz do Senhor, outro aspecto, irmãos, ela é pessoal e inconfundível. Disse o Senhor para quem? Ei, qual é seu nome? Disse o Senhor para Abrão. Deus nos conhece pelo nome. Sabia disso? Deus nos conhece pelo nome. Ele, vem cá, qual é teu nome mesmo? Não, disse o Senhor para Abrão. É um chamado pessoal, singular, para uma vida com Deus. É um chamado inconfundível. Irmãos, eu não sei como, mas quando Deus falou com Abrão, aquilo reverberou no seu coração. Abrão era convertido antes? Não sei. Abrão já foi criado? Não sei. Mas o que eu sei é que quando Deus falou com Abrão, ele reconheceu a voz de Deus. E sabe qual é a bênção? É que quando Deus fala com você, você reconhece a voz de Deus. Amém ou misericórdia? Amém. Você sabe que quem está falando com você é Deus dizendo, Marco André, não vá por aí, Marco André. Aí não é o teu lugar, Marco André. Não é assim que se responde. A turma faz raiva, mas não é assim que responde. Você tem vontade de pular no pescoço dele, mas não pule não. A Bíblia diz, irmãos, que Abrão reconheceu de modo inconfundível que quem estava falando com ele era Deus. Hoje Deus nos fala através das Escrituras, diferente de Abraão naquela época, que tinha a viva voz de Deus. Deus nos fala pela pregação. Deus nos fala através de bons conselheiros, pelo aconselhamento. Deus nos fala através da ministração dos sacramentos. Deus nos fala através das canções. E Deus nos fala através da consciência não cauterizada, de uma consciência sensível à voz de Deus. Outro detalhe, irmãos, a respeito desse chamado abençoado de Deus para Abraão, é que ele inclui rupturas e mobilidades. Literalmente, Deus disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Ur dos caldeus, a velha terra, era lugar de idolatria. Ah, mas ele vai para uma terra que lá é todo mundo crente. Não. Porque é dito aqui, lá na terra dos cananeus, lá são idólatras também. Isso significa que Abrão deveria romper com velhas crenças, com falsos deuses. Abrão tinha que romper com uma vida fora do padrão, da vontade revelada por Deus. E você sabe que quando você está na empresa, na escola, ou em qualquer outro lugar, no trânsito, você é chamado a ser diferente. Você não pode ser o mesmo de Ur de Caldeus. Você não pode ser o mesmo idólatra daqui dos cananeus. Envolve rupturas. Envolve até sair do grupo de WhatsApp. Concorda comigo? Sim ou não? Claro. Tem certos grupos de WhatsApp que não te cabem ali. Ou você gosta. Mas tem certos grupos que não te cabem. Saia dali daquele grupo chamado Ur dos Caldeus. É um grupo de Ur dos Caldeus. Sai dali, meu irmão. É isso que Abraão faz. Ele rompe com velhas crenças, velhas amizades, falsos deuses. Esse chamado de Abraão, e para nós também, ele tem umas promessas estranhas, mas é o modo como Deus faz as coisas. Confira comigo aí, que Deus vai dizer assim, Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Como? Se Sara era estéril. De onde vinham esses meninos e esses netos? Percebe como Deus faz umas promessas que aos olhos humanos parece estranho? Mas é o modo como Deus nos chama a viver pela fé, não pelo que a gente vê.
Porque quando a gente enxerga as coisas, só vê impossibilidades, coisas que são absurdas para nós, mas é assim que Deus faz. De ti farei uma grande nação, apesar de Sara ser estéril. Eu te abençoarei. Abençoar significa ser próspero. Mas como? Se ele já era 75 mais e nômade. Mas Deus ia fazer dele um homem abençoado. Eu te engrandecerei. Engrandecer tem a ver com governo, domínio. Mas como que esse homem, sendo de uma pequena família entre nações e nômade, ele seria engrandecido? Mas é o modo como Deus faz as promessas. Como é que você vai educar filhos na aliança? Como é que você vai ser um homem do Senhor, uma esposa do Senhor, um marido do Senhor, uma igreja bíblica nos nossos dias? Mas é possível pela graça de Deus. É interessante, irmãos, que no capítulo 11, do versículo de 1 a 4, os homens em desobediência a Deus se reuniram para construir uma grande torre, chamada Torre de quê? Torre de Babel. Isso, venha para a escola dominical a partir do ano que vem, que você não vai perder todos esses detalhes. Torre de Babel. E sabe qual era o propósito dos homens ali em torno da Torre de Babel? Engrandecer o nome deles. Eles se reuniram com esse objetivo de engrandecer o nome deles. Deus foi lá e derrubou a Torre de Babel. O que foi que Deus prometeu para Abraão? Eu vou engrandecer o seu nome. Louvado seja Deus. Aquilo que os homens têm ambição, Deus dá pela sua graça. É o chamado do Senhor. Qual foi a única ordem dada por Deus nesses 3 versículos para Abraão? Está no modo imperativo aí. Ser tu o quê? Ser tu um estorvo? Foi isso? Ser tu um encrenqueiro? Não. Seja você uma bênção, meu irmão. Seja você um canal de bênção. Para onde você for. E aqui não é ser legalzinho, sabe? Ser legalzinho, ser bacaninha, não. Seja instrumento da graça de Deus. Para onde você for ali, você é sinônimo de restauração, de reconciliação, de prosperidade, de alegria. Você é uma testemunha do Deus da aliança ali. A única ordem que aparece nesse texto aqui. Aliás, além do sai da tua terra, as ordens que aí aparecem, é esse imperativo. Sê tu uma bênção. Seja diferente em nome do Senhor. Essa lei traz consigo a lei da reciprocidade. E é algo contagiante que acontece aí. Abençoarei, abençoar no sentido de fortalecer. Essa palavra significa, eu vou fortalecer aqueles que te fortalecem, aqueles que te abençoarem. Mas também eu amaldiçoarei, ou seja, eu vou tirar o vigor, eu vou enfraquecer aqueles que apostam nas tuas fraquezas, aqueles que te amaldiçoam. Percebe o que está acontecendo aqui? É a lei da reciprocidade. Você será fortalecido, você será revigorado, enquanto que aqueles que fortalecem você serão abençoados por Deus. Mas eu vou enfraquecer, tirar o vigor, tirar a esperança daqueles que te amaldiçoarem. É a lei da reciprocidade que acontece aqui nessa passagem. E por último, irmãos, a maior de todas as bênçãos nesse chamado, Deus promete a sua companhia. Deus promete a sua companhia. Ele não promete para Abraão um mar de rosas, pastos verdejantes. Ele faz muitas promessas. Mas Abraão vai encontrar dificuldades. Inclusive para crer em alguns momentos. Porque como é que eu vou ser pai de uma grande nação se a minha senhora já é uma pessoa de idade e estéril? Mas é o chamado de Abraão a viver pela fé, que todos nós somos chamados também a viver pela fé. Amém? Em segundo lugar, caminhando para a segunda parte do texto, do versículo 4 a 9, qual foi a resposta de Abraão? Como que Abraão respondeu a esse chamado de Deus, a essa vocação de Deus? Como eu disse na leitura, a gente não sabe quanto tempo foi do versículo 3 para 4. Ele foi chamado nos 3 primeiros versículos, e o versículo 4 diz que ele partiu, mas ele partiu no outro dia, no mesmo dia,
Depois de uma semana, um mês, a Bíblia não diz, olha, depois de tantos dias partiu Abraão. A Bíblia só diz que ele partiu. Portanto, a resposta ao chamado de Deus, a uma vida com Deus, é algo urgente e necessário. Algo inadiável, que não pode ser empurrado para depois, ou outras prioridades tomarem o lugar. Uma vida com Deus é algo urgente e necessário. Quando eu tiver 80 a mais, quando eu resolver algumas coisas, quando eu fizer isso, aquilo, outro. Não, irmãos. A Bíblia diz que Abraão simplesmente partiu. Isso requer confiança, fé, dependência, obediência a Deus, submissão. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara ao Senhor. Isso significa atitude, coragem, resolução para buscar a Deus. Abraão esteve pronto também para assumir grandes responsabilidades e corriqueiras responsabilidades. Abraão não deixa a sua esposa para trás. Abraão também não deixa o sobrinho para trás. Abraão não deixa suas coisas para trás, mas ele leva o seu sobrinho, significando que ele está assumindo responsabilidades. É interessante aqui colocar que, às vezes, com o passar do tempo, as pessoas, é estranho, né, quando você tem, deixa eu me fazer entender aqui, quando você tem um adolescente com comportamento de adulto. Mas, às vezes, é tão estranho, às vezes não, quando um adulto tem comportamento de adolescente, né? Então, quando Deus nos chama, esteja pronto para assumir responsabilidades. Abraão assume responsabilidades. Não, é Noé, eu estou cansado, já fiz muito. Chama fulano. Abraão partiu. Conta comigo, Senhor. Eis-me aqui. Difícil, irmãos. Para uma terra, não tinha GPS, Google Maps, sem endereço. Para uma terra, o quê? Que eu? Você iria? Você iria? Tem que ter fé, tem que ter coragem, assumir responsabilidades, assumir compromisso. Senhor, é comigo agora aqui o negócio. Partiu. Esteja pronto para responder ao chamado do Senhor com responsabilidades. Não é uma jornada solitária, envolve a família, versículo 5. Outro aspecto da resposta de Abraão ao Senhor aparece a partir do versículo 6. E aí aparece um local que na época era muito conhecido, chamado de Carvalho de Moré. Os pesquisadores dizem que Carvalho de Moré era uma grande árvore, localizada ali na região, mas era uma árvore conhecida, onde era um centro de adoração pagã. Então era ali, nesses carvalhos de Moré, que haviam os sacrifícios aos deuses, aos ídolos, às imagens. Além disso, lá habitavam os cananeus. Como eu já falei, cananeus eram voltados para a idolatria, para a imoralidade, e lá em Canaã, algumas tribos sacrificavam crianças e mulheres em nome dos deuses. Quando Abraão chega nesses lugares, ele não diz, vou fazer igual para ser... Como é, Lucas? Modinha? Para não ser diferente? Para ser igual a todo mundo? Não. É nesse lugar de adoração pagã que Abraão faz um altar ao Senhor. Ele ressignifica lugares. Ele diz, olha, há um Deus que não são esses deuses, que é o Senhor da aliança. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor.
É para isso que nós somos chamados. A ressignificar lugares, situações que já tenham acontecido no passado ou no presente, mas ali declarar, invocar, buscar o nome do Senhor. Para que as pessoas olhem para você e digam, como é que essa pessoa passa por isso em louvor, em gratidão, em adoração, buscando ao Senhor. E Abraão vai dizer, é o meu Deus, é o Senhor da aliança. Então, responder ao chamado é ressignificar lugares, hábitos, mesmo que envolva riscos. Você pode ser tirado do grupo, você pode ser afastado, preterido, mas ali você vai invocar o nome do Senhor. No versículo 7, irmãos, aparece algo muito interessante também. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse o quê? Darei à tua descendência essa terra. Qual a novidade aqui? Nenhuma. Nenhuma. O que Deus disse aqui no versículo 7, ele já tinha dito nos 3 versículos anteriores. Por que Deus repete? Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus, domingo após domingo. Dia após dia. Ele sabe que eu e você somos pó. E a gente esquece. Quanto tempo levou para Abrão sair? Eu não sei. Mas pode ser que a nova terra, os cananeus, os idólatras, começassem a trazer peso para o coração de Abraão. E na sua infinita graça pedagógica, Deus aparece a Abraão e repete as mesmas coisas. Deus sabe que, acho que até quarta-feira você tem esquecido essa pregação. A Adriana vai colocar lá no grupo de WhatsApp, né, para o pessoal lembrar, né, Adriana? Lá no Instagram, né? Deus sabe que a gente esquece. Aliás, essa foi uma ordem constante lá em Deuteronômio. Quando entrar na terra prometida, não esqueçam, tragam a lembrança, quem é Deus, o que foi que Ele fez. Ano após ano, repitam a Páscoa, e diga para os meninos, a gente era escravo lá no Egito, e Deus nos libertou, ano após ano, repitam, façam isso, porque papai é professor pedagógico, sabe que a gente é um péssimo aluno, e a gente esquece. Foi o que Deus fez para Abraão. Apareceu para Abraão e repetiu a mesma coisa. É por isso que nós temos não somente a alegria, a gratidão, mas a necessidade de domingo após domingo, 52 vezes por ano, no mínimo, estar exposto à pregação da palavra, aos louvores, aos sacramentos em adoração ao Senhor, para a nossa necessidade espiritual, e é o que Deus faz aqui. Mantenha uma agenda sagrada, mantenha o seu horário de oração, mantenha o hábito de participar da exposição bíblica, do canto com os grupos, com os louvores, com os corais. Mantenha uma agenda sagrada de leitura da palavra. Pega lá o grupo da igreja, todo dia chega uma mensagem, todo dia chega um louvor. Tire ali alguns minutos, sabe por quê? Porque você esquece. E nós precisamos ser relembrados por Deus e através desses recursos, desses meios. Mantenha uma agenda sagrada. A nossa resposta requer um testemunho em prol do nome do Senhor. Versículo 8 e 9, por 2 vezes, em pouco tempo, ali edificou um altar ao Senhor Abrão e invocou o nome do Senhor. Sabe quando que isso apareceu pela primeira vez na Bíblia? Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26. Depois da queda, depois da geração de Caim, depois da morte de Abel, nasceu Sete, veio Enos, e lá é dito, então, que passou-se a invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque não era algo comum. Não era algo que as pessoas faziam corriqueiramente. Em Gênesis capítulo 4, vê, logo depois da criação. As pessoas não faziam isso corriqueiramente.
A geração de Caim, capaz. Nunca, jamais. Abel morreu. Adão e Eva geraram Sete, Enos, e a partir daí passou-se a invocar o nome do Senhor. E eu e você, nós somos chamados a ser um tipo de Sete, um tipo de Abraão. Quando todo mundo esquece, nós estamos aqui invocando o nome do Senhor. Concluindo, irmãos, eu e você, nós fomos chamados por Deus, abençoados por Deus, para uma vida com Deus. Invista nessa vida de aliança com o Senhor. Isso significa que nós somos salvos pela obra de Cristo. Jesus, o nosso Salvador e Senhor, Ele veio a esse mundo, Ele nasceu, Ele habitou conosco, Ele morreu por nós, para nos dar essa possibilidade de vida, tendo a Jesus como mediador dessa nova aliança, para nos chamar para esse andar com Deus, momento a momento, nesse mundo materialista, imoral, idólatra, baseado na sua obra e na sua palavra. Eu não poderia, nessa conclusão, deixar de lembrar aquilo que disse Paulo a respeito de Abraão. Paulo, quando olha para a vida de Abraão, diz Paulo, Abraão, esperando contra a esperança. Dá para imaginar isso, né? Abraão, disse Paulo, esperando contra a esperança, quando ninguém tinha mais esperança, talvez o desespero, Paulo vai dizer que Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito pelo Senhor, assim será a tua descendência. Eu fico imaginando Abraão dizendo para os vizinhos, olha, eu vou partir porque eu vou ser pai de uma grande nação. Mas, é louco. 75 anos? Estéril. A Bíblia diz, irmãos, Paulo nos diz que Abraão creu contra a esperança. Talvez você considere algo impossível na sua vida. Abraão creu contra a esperança. E ele veio a ser pai de uma grande nação. Romanos 4:18. Sabe o que é que o escritor aos Hebreus vai dizer a respeito de Paulo, de Abraão? Ele vai dizer, o escritor aos Hebreus, que pela fé, Abraão, quando foi chamado, ele titubeou? Não. Ficou reticente? Também não. Ele obedeceu. Aliás, falando nisso, qual é o alfabeto do crente? Está fraco, hein? Os irmãos de Cabreúva querem aprender o alfabeto. Vamos lá. IPB do Janeiro Porto, qual é o alfabeto do crente? Obedecer. Muito bem, isso aí. Obedecer. Não tem segredo. O escritor aos Hebreus, olhando para a vida de Abraão, pela fé, quando foi chamado por Deus, a fim de ir para um lugar que ele não conhecia, que devia receber por herança, partiu sem saber para onde ia, nem GPS tinha, nem Google Maps. Mas ele obedeceu. Seja firme. 2026. Eu sei que talvez você tenha planos, ou talvez já tenha sido tomado pela desilusão, não faz planos. Mas lembre-se de que você foi chamado para uma vida com Deus, abençoado para uma vida com Deus. Responda positivamente a esse chamado de Deus, e tudo isso para abençoar aqueles que estão ao teu redor, para que você seja uma bênção, seja uma luz, seja uma testemunha, seja alguém que vai proclamar as virtudes do Senhor da aliança, onde você estiver, para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus.
Meus irmãos, em resposta ao sermão, convido o grupo de música que vem à frente para que nós cantemos ao Senhor, sentados como estamos, tributo a Ieoa, tributo a Deus. Coloquemos-nos em pé. Sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em teus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém. Que seja esse o seu testemunho em nome de Jesus. Jesus Cristo será sempre o quê? A minha canção. Fomos abençoados e chamados para abençoar em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos, fale com Deus. Peço que o nosso irmão presbítero Daniel Natel nos dirija ao Senhor nessa oração. Esse é o último culto, irmãos, desse ano de 2025. Agradeça a Deus. Você está aí ao lado da sua família, ou de algum querido irmão seu da igreja,
Vamos dar as mãos nessa hora em nome de Jesus. Com os nossos novos irmãos, recebidos hoje por transferência, jurisdição, batismo, profissão de fé. Vamos agradecer a Deus por essa noite muito especial. Igual a Abraão, você foi chamado por Deus para uma vida em aliança com o Senhor. Nunca esqueça disso. Você não é uma pessoa qualquer. Você não é mais um andando nesse mundo. A sua família. Você é família da aliança. Você é herdeiro da aliança. Filho da graça de Deus. Um dia a graça te alcançou. E você foi chamado para uma vida de aliança com Deus em nome de Jesus. Coloque a sua vida espiritual perante o Senhor. Talvez você tenha algumas metas. Talvez você tenha alguns planos para esse ano. Ou talvez você esteja desiludido, decepcionado. Então faça uma coisa, coloque a sua vida espiritual perante Deus agora. Para uma vida de aliança com o Senhor. De intimidade dessa aliança. Não só você assumindo responsabilidades, mas uma vida com Deus pelos seus filhos, pelos seus netos, de mãos dadas, um intercedendo pelo outro nessa hora em nome de Jesus. Nosso irmão presbítero Daniel faz essa oração de consagração ao Senhor. Oremos. Glorioso Deus e Pai querido, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Senhor, é com alegria que nós estamos aqui reunidos em oração, Senhor, glorificando, bendizendo o teu santo nome, Senhor. Agradecido por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Senhor, por esse ano de 2025, em que o Senhor esteve conosco, Senhor, no meio das aflições, no meio das tribulações, o Senhor esteve em nosso barco, conduzindo de acordo com o teu querer. Nós te louvamos por tudo isso, Senhor, agradecendo de coração por todas as bênçãos, Senhor. Fizemos agora no final do ano uma revisão de vida, aonde, Senhor, nós observamos aquilo que deu certo, aquilo que não deu, aquilo que nós precisamos melhorar. E temos certeza que há muita coisa a ser melhorada. Precisamos nos colocar mais diante de Ti, confiar em Ti, assim como fez Abraão, Senhor. Confiou em Ti, saindo, Senhor, para uma terra que Ele não conhecia, Senhor. Que a nossa vida seja assim também, Senhor, para o ano de 2026. Que os nossos planos, Senhor, esses planos queremos colocar todos em Tuas mãos. Amém, para Jesus. que o Senhor possa conduzir de acordo com o Teu querer, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Nesse mundo difícil, nesse mundo que caminha cada vez para o pior, mas que nós possamos fazer a diferença, não porque somos melhores, mas é porque a Tua presença, o Teu Espírito Santo está sobre as nossas vidas, Senhor. E nós queremos Te agradecer por ter nos escolhido antes da fundação do mundo para esta aliança. Nós Te louvamos, Senhor, pois Tu és santo, perfeito, maravilhoso. Esteja conosco, Senhor, no ano de 2026. Continue a nos abençoar. Senhor, colocamos diante de Ti as famílias aqui representadas. Que o Senhor venha entrar, Senhor, com as Tuas mãos, abençoando no celeiro, no seu alimento, Amém, no trabalho, no dia a dia, Senhor, em todos os afazeres. Que o Teu Espírito Santo esteja com cada família, Senhor. Se porventura alguém enfermo, alguém triste, que o Senhor venha trazer a paz, a alegria do Teu Espírito, Senhor, renovando as forças, Senhor, fortalecendo. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão em viagem. Que o Senhor alcance com a Tua graça, Senhor, e nos capacite, Senhor, para o próximo ano, nos projetos, Senhor, o trabalho de Cabriúva. Que o Senhor abençoe grandemente ali os membros, Senhor, todos, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Eu entrego esta oração a Ti, Senhor, pedindo a Ti, perdoa os nossos pecados, Senhor, e abençoa a Tua igreja de uma forma muito especial, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, vão em paz. Vocês foram chamados e abençoados por Deus para uma vida com Deus. Lembre-se disso. Vão em paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as eternas consolações, o conforto, o ânimo, o encorajamento, a aliança do Santo Espírito de Deus, seja sobre cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Cantemos.
se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz enxague o coração, e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam